Intestino permeável, a terapia dos 4 R's. Então, nós vamos começar uma jornada para que vocês entendam essa questão do intestino permeável, o que isso pode estar impactando na sua vida. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu fiz uma compilação de alguns trabalhos científicos e este é um deles, né? Então, a barreira intestinal e a permeabilidade na saúde e na obesidade. É um artigo de revisão de 2021. Então, o que esse artigo traz para nossa instrução a respeito dessa questão? A estrutura da barreira intestinal. Então, nós temos que começar a entender essa estrutura. A maior superfície de contato do corpo humano. Então, é muito mais do que a pele. Ou seja, quando você come algo, aquilo entra em contato profundamente com o seu corpo. E o intestino, ele tem conexões através de citocinas inflamatórias com todas as nossas mucosas e com todos os nossos tecidos. Então, por isso que é muito comum a gente ter aí sintomas extraintestinais de um problema que está acontecendo ali no intestino. Então, permite a seletividade e a passagem de nutrientes e impede a entrada de toxinas no nosso organismo, né, de micro-organismos. Então, o que acontece? O nosso intestino ele é muito interessante. Porque como vocês podem ver aqui no slide, nós temos aqui uma barreira de células, em cima dela uma barreira de muco, e em cima essas bolinhas verdes e azuis, estão no meio do texto, são a representação do que a gente come. Então, eu não posso deixar passar para dentro do meu corpo toxinas e micro-organismos, mas eu tenho que deixar passar vitaminas, minerais e, enfim, aminoácidos, todos os nutrientes que a gente necessita. Então você vê que é uma barreira seletiva. E a coisa mais simples do mundo é perder essa seletividade. Né? A barreira intestinal, então, ela é composta pela microbiota, a flora intestinal, que se a gente perder, nós temos que repor essa flora intestinal. Aí o box gut tem esse componente também de repor a flora intestinal. Uma camada de muco, e o muco ele é muito auxiliado pela N-acetilcisteína, que é a acetilcisteína, que também está previsto dentro dos nutrientes dos suplementos alimentares da caixa do intestino, do box gut. A barreira epitelial, as junções oclusivas, que são as junctions, então essas junções elas se perdem com a inflamação, com a proteína spike, com o vírus e com vacinas. E o sistema imunológico, 70% do nosso sistema imunológico está ali no nosso intestino. Então ele faz parte, né, da nossa proteção. O sistema imunológico está ali para nos resguardar, né, de micro-organismos que podem entrar através da alimentação. Uma barreira vascular e, por fim, tudo isso que a gente absorve vai passar pelo fígado. Então a gente tem ainda a barreira hepática. Tá? A abertura dessas junções a gente chama de leak gut. Então, leak gut, leak é vazado e gut é intestino. Então, intestino vazado, permeado. Então, aqui entre as células, que devem estar todas juntinhas, elas se abrem e quando elas se abrem, esses patógenos, toxinas que estão aqui do lado de fora, elas conseguem atingir o nosso sangue. Né? Então, a entrada anormal de lipopolissacarídeos, toxinas, antígeno na nossa corrente sanguínea. O gatilho para inflamações crônicas e doenças hepáticas e metabólicas. Então, por isso que é importante, e eu tanto friso essa questão de manter essa barreira bem certinha, bem unida. A produção de ácidos gráficos de cadeia curta pela nossa microbiota tem uma função primordial até no nosso controle de colesterol, no nosso controle imunológico. Então, esses ácidos gráficos de cadeia curta, né, o ácido propiônico, o ácido butirato, eles são importantíssimos. A conversão de fibras alimentares em metabólicos benéficos para o nosso corpo, por isso que é importante as fibras. As fibras a gente chama de pré-biótico. Então, para quem não está acostumado com esse conceito, pré-biótico é basicamente carboidratos que o nosso intestino não consegue digerir. Por exemplo, os frutooligosacarídeos,
presente na batata na raiz da chicória, ou a inulina presente na banana verde, na farinha de banana verde. Tem outros pré-bióticos, mas esses são dois exemplos dos mais comuns, né? Controle da inflamação e imunidade, isso é função também da nossa microbiota intestinal. Modulação de hormônios, como GLP-1, que nada mais é do que o Ozempic e o Mounjaro, né? E o PYY, que é outro hormônio peptídeo, que é um pedaço da proteína produzido na nossa microflora intestinal. Então, a barreira intestinal impede a entrada de substâncias nocivas. Quando essa barreira falha, ocorre a hiperpermeabilidade intestinal, ou leak gut, permitindo que os micro-organismos, toxinas e antígenos alcancem o nosso sistema. Então a gente perde essa proteção. É isso que é o intestino permeável.